Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa viagem que estamos fazendo a carta de Tiago. Vamos continuar lendo, aprendendo com a iluminação do Espírito Santo. Semana passada nós vimos como Tiago alertou os seus leitores a respeito do auto-engano. Tiago escreveu aos seus leitores dizendo que muitas vezes nós achamos que somos uma coisa e não somos. Achamos que somos piedosos e não somos. Achamos que somos humildes e não somos. E Tiago então faz um alerta aos crentes para que eles tenham cuidado com o auto-engano. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série de pregações na carta de Tiago. Talvez alguns de vocês tenham lembrança, tenham lido ou tenham ouvido, há um tempo atrás, bem recentemente, saiu uma notícia na mídia que alguns atores, atrizes especialmente, da cor negra, foram alvos de discriminação na internet. Foram alvos de preconceito na internet. E volta e meia nós ouvimos essa notícia de pessoas que são discriminadas em função da cor da sua pele. Vocês também devem estar lembrados que na última campanha eleitoral para presidente do nosso país, especialmente no segundo turno, houve uma guerra na internet, uma guerra regionalista. Os sulistas falando dos nordestinos. Os nordestinos falando dos sulistas. Vocês se recordam disso? Pois bem, meu irmão. É muito comum, infelizmente, no nosso meio, na nossa sociedade, esse tipo de comportamento. Discriminação, preconceito com relação à cor, com relação ao regionalismo, com relação à formação cultural, com relação ao status social. Interessante que isso acontecia na igreja do primeiro século. Favoritismos, acepção de pessoas. E Tiago então escreve à igreja, agora alertando contra esse mal que era presente na igreja. Acepção de pessoas. Pessoas que eram discriminadas em função da sua questão social. E aquelas coisas que aconteciam na igreja do primeiro século, para nossa tristeza, acontece na igreja do século 21. E Tiago, então, tratou desse tema, e nós hoje vamos tratar desse tema também. E o tema da nossa pregação é esse: recepção de face. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no texto que está indicado, Tiago, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. O tema da nossa mensagem hoje é recepção de face. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1. E diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos
e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas menospreza um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Vamos também ter uma palavra de oração nesse momento, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te damos graças por tudo quanto já tem acontecido esta noite. Os louvores entoados, oração que foi ministrada, as ofertas que foram recolhidas, ó Deus, e as crianças que estão agora sendo ministradas na Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Mas em especial nós queremos pedir para que nesse momento em que a palavra foi lida e ela será exposta, ela será pregada, que Teu Espírito Santo continue neste lugar, iluminando nossas mentes e corações, para que tudo que façamos aqui seja para a glória do Teu nome, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da igreja. Por isso, nós te pedimos em nome e no amor de Jesus Cristo. Amém. Talvez você não tenha compreendido o tema da nossa mensagem. Recepção de face. Mas esse tema tem a ver exatamente com uma palavra. Uma palavra que é o tema central dessa sessão da carta de Tiago. A palavra acepção. E essa palavra acepção, na língua original, na língua grega, quer dizer exatamente isso. Recepção de face. Ou seja, como Tiago disse, algumas pessoas na igreja do primeiro século recebiam bem ou mal alguém que entrasse na igreja, dependendo da sua aparência, dependendo da roupa que ele vestia. Tiago é muito claro em dizer que naqueles dias, se uma pessoa que entrava na sinagoga, uma pessoa que entrava na igreja, tinha belos trajes, tinha boa aparência, ele era recebido de uma forma. Mas se a pessoa entrava com trajes surrados, com uma roupa velha, sem aparência formosa, recebia um outro tratamento. Os de boa aparência recebiam os melhores lugares, os lugares de honra. Os que não tinham boa aparência ficavam de pé ou sentavam-se no chão. Esse era o tratamento que as pessoas recebiam de alguns crentes da igreja do século I. Meus irmãos, que interessante. Passam-se os dias, passam-se os anos, passam-se os séculos, mas o comportamento das pessoas continua o mesmo.
para nossa tristeza e para nossa vergonha, hoje, século 21, passado 20 séculos, muitas igrejas e muitos irmãos se comportam como esses crentes do primeiro século, discriminando, fazendo acepção de pessoas, julgando as pessoas pela aparência, julgando as pessoas por aquilo que ela tem ou por aquilo que ela não tem. E Tiago, então, adverte os crentes da igreja do primeiro século. E Tiago adverte a nós, os crentes do século 21. É uma vergonha. Nós temos que tratar desse assunto. É triste. Nós temos que tratar desse assunto. Mas ele é real. Ele é verdadeiro. E eu e você sabemos disso. Nós vivemos num país preconceituoso. Nós vivemos num país que faz distinção entre pessoas pela cor, posição social, aonde ela mora, qual o seu grau de instrução. E nós não podemos esconder isso. Nós temos que tratar isso. Nós temos que terminar com isso. E o primeiro aspecto que Tiago trata com relação a esse assunto, acepção de pessoas, é que um seguidor de Cristo não pode fazer acepção de pessoas. Alguém que se diz cristão, alguém que se diz que já conheceu Cristo como Senhor e Salvador, em hipótese alguma, pode fazer acepção de pessoas. E eu quero ler alguns versículos novamente, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Veja só o que Tiago diz. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou se assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Meus irmãos, que triste realidade. Que lamentável realidade que acontecia no meio da igreja. Tiago detectou que no meio dos crentes haviam pessoas que faziam acepção de pessoas, que julgavam pela aparência, que discriminavam. Tiago deixa bem claro que o rico tinha um tratamento e o pobre tinha outro tratamento. O rico sentava-se nos lugares mais confortáveis, na tribuna de honra, e o pobre sentava no chão. Conta-se uma história verídica que Mahatma Gandhi
quando estava iniciando a sua militância para libertar a Índia do domínio inglês, ele estava em viagem na África do Sul. E um amigo inglês o convidou para assistir um culto na sua igreja, onde ele iria pregar. E Mahatma Gandhi aceitou o convite. E naquela noite ele foi até a igreja. Mahatma Gandhi não pôde assistir o culto, porque ele não pôde entrar na igreja. O porteiro o impediu de entrar na igreja por causa da cor da sua pele. Um certo dia, passado esse episódio, um jornalista perguntou para Mahatma Gandhi a respeito de Jesus Cristo. E baseado nesse episódio, Gandhi deu a seguinte resposta: eu não rejeito seu Cristo. Eu amo seu Cristo. Apenas não creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Alguns estudiosos dizem que Mahatma Gandhi estava profundamente inclinado a se tornar um cristão. Nos seus discursos era comum Mahatma Gandhi citar trechos do Sermão do Monte. Mas porque ele foi discriminado, porque um porteiro fez acepção da cor de Mahatma Gandhi, esse homem não se tornou um cristão. Apesar de admirar a Cristo, ele não admirava os cristãos. Porque ele bem disse: muitos de vocês se comportam diferente do Cristo que vocês proclamam. Meus irmãos, me parece que isso hoje é verdade. O que aconteceu na década de 30, década de 40, é verdade hoje. Existem porteiros discriminando pessoas na porta da igreja. Porque a mulher não está vestida adequadamente, porque o homem não está vestido adequadamente. Nós precisamos ter muito cuidado, porque essas ações e essas atitudes ainda estão no nosso meio. Tiago falou sobre a verdadeira religião. Tiago disse que a verdadeira religião tem a ver com a nossa boca, com o que sai da nossa boca. Ele disse que o verdadeiro religioso, o verdadeiro cristão, se preocupa com as necessidades do outro, que não se contamina com os preceitos e valores do mundo. Meus irmãos, e a discriminação, o preconceito, a acepção de pessoa, o favoritismo, são princípios que estão no mundo. E volto a repetir, para nossa vergonha e para nossa tristeza, estão dentro da igreja. Não será a cor da pele de uma pessoa que vai determinar o seu caráter. Não será o grau de instrução de uma pessoa que vai determinar o seu caráter. Não será o tamanho da conta bancária de uma pessoa que vai determinar o seu caráter. Não será o país e nem a região que a pessoa nasceu que vai determinar o seu caráter. Mas o caráter de uma pessoa, ele é determinado quanto mais eu conheço Cristo. Quanto mais eu tenho intimidade com Cristo, o meu caráter será determinado, será transformado. Não é o que eu tenho. Não é a marca do meu carro. Não é o meu cartão de crédito. Mas, infelizmente, isso tem sido um princípio do mundo, que está dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos sendo chamados, conclamados, a terminar com isso.
Porque se nós conseguirmos acabar com isso dentro da igreja, talvez a gente consiga influenciar o mundo. Talvez você consiga influenciar lá o seu ambiente de trabalho, a sua faculdade, o seu colégio, a sua vizinhança, a sua casa. Mas a transformação tem que acontecer primeiro dentro da igreja. Porque na igreja do século I, alguns crentes estavam recebendo os outros pela sua face, por que eles aparentavam ser. O profeta Samuel teve uma experiência muito interessante com relação a isso. Deus mandou Samuel na casa de Jessé para escolher um rei, um novo rei no lugar de Saul. 1 Samuel capítulo 16, versos 6 e 7 está escrito assim: Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Eliabe, o primogênito de Jessé, um caba bonito, caba forte, alto. Quando Samuel bateu os olhos nele, disse: esse aí vai ser o novo rei. Bonito, forte, alto, parece o pastor Jorge, vai ser o novo rei. Não entendi as risadas, mas tudo bem. Mas não era Eliabe. Não era o mais bonito. Não era o mais forte, não era o mais alto. Era Davi, o mais franzino, o garoto, que pela sua aparência não servia para nada, não ia ser convidado para nada. Mas Deus viu o coração de Davi, viu a fé de Davi, o compromisso de Davi. E não se engane, Deus continua vendo. Deus continua enxergando corações. Deus continua enxergando intenções. E por isso Eliabe não foi escolhido. Precisamos acabar com os nossos perversos pensamentos. Foi o que Tiago disse à igreja do primeiro século: acabem com seus perversos pensamentos. E eu tenho a impressão que esses perversos pensamentos continuam povoando as mentes de muitos crentes, de muitos que se dizem seguidores de Jesus. Houve uma ocasião que o próprio Tiago teve que ser presidente de um júri. O primeiro concílio conhecido da história cristã. Tiago era o presidente. Tiago tinha que decidir. De um lado, o apóstolo Pedro, querendo que os convertidos gentios mantivessem algumas tradições dos judeus. Do outro lado, Paulo, dizendo: não precisa mais manter nenhuma tradição. E quem ia julgar? Tiago. Lá em Jerusalém. Imagine a situação. De um lado, Pedro. De outro lado, Paulo. Dois gigantes da fé. Os principais líderes da igreja que estava nascendo. E Tiago tinha que julgar. Meus irmãos, Tiago não se deixou levar por amizade. Tiago não se deixou levar por regionalismos. Tiago não se deixou levar pela tradição. Tiago fez o julgamento baseado na palavra de Deus.
E baseado na palavra de Deus, Tiago permitiu que os gentios fossem inseridos na comunhão da igreja. Não foi a amizade que ele tinha com Pedro ou com Paulo. Não foi a aparência de nenhum deles, ou a riqueza de nenhum deles. Mas Tiago julgou pela palavra de Deus. E depois o próprio Pedro reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, verso 34 e 35, está escrito: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Tiago fez uma advertência aos cristãos: cuidado, porque vocês estão julgando pela aparência, cuidado, vocês estão julgando pelo poder econômico, cuidado, vocês estão julgando por aquilo que vocês pensam que a pessoa é, cuidado. Meu irmão, minha irmã, essa advertência é para mim, é para você. Sabe por quê? Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Conheça a pessoa primeiro. Depois faça seu julgamento. Conheça os fatos primeiro. Depois faça seu julgamento. Mas não conhecemos a pessoa, não conhecemos os fatos, estamos julgando. Por amizades, por aparência, ou por qualquer outro interesse escuso. Alguns cristãos do século I estavam fazendo escolhas movidos pela aparência. Mas Tiago, ele continua falando desse tema, a esse respeito, falando agora sobre as escolhas de Deus. Os homens faziam escolhas baseadas na aparência, no status, na posição social. Mas como é que Deus faz as suas escolhas? Capítulo 2, versos 5 ao 7 está escrito: Ouvi, amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sob vós foi invocado? E Tiago agora começa os versículos com uma advertência. Ele diz: olha, ouvi, meus amados irmãos. Ele chama a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores, porque o que ele está dizendo é muito importante. Ele fala agora sobre as escolhas de Deus. Se Tiago chamou a atenção dos seus ouvintes, meu irmão, vamos prestar atenção no que Deus tem falado essa noite. Presta atenção no que o Espírito de Deus fala ao seu coração esta noite. Ouvi, amados irmãos, presta atenção numa coisa. Deus escolheu os que são pobres. Deus escolheu. E aqui então, Tiago deixa claro algo que está no ser de Deus, algo intrínseco à pessoa de Deus, inseparável do ser de Deus, que é a sua soberania, irmãos. Deus é soberano. É Ele que faz as escolhas. É Ele que elege. É Ele que predestina. E quando, irmãos, nós compreendemos a soberania de Deus, aceitamos a soberania de Deus e vivemos na soberania de Deus, nós então poderemos entender quando Tiago começa a sua carta e diz: alegrem-se,
por passar por muitas provações. Quando nós confiamos que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e tudo acontece segundo o seu propósito, nós vamos descansar. Nós vamos ter uma vida mais tranquila. Tiago está dizendo que Deus, ele é soberano. E nós precisamos entender uma coisa muito importante. Tiago não está dizendo que todos os pobres são herdeiros da fé. Tiago não está dizendo que todos os pobres vão para o céu. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que Deus é soberano para escolher, inclusive, os pobres. Tem muito homem, muita mulher, muitas pessoas que são abastados financeiramente, que são herdeiros da fé, que vão para o céu. Mas tem muito pobre, como minha mãe dizia, que não tem um gato para puxar pelo rabo, que não vai para o céu, não. São altivos, soberbos, vaidosos, orgulhosos. O pastor Augusto Nicodemos, ele fala sobre isso na sua carta, na análise da carta de Tiago. Ele precisa ter cuidado ao interpretar esse versículo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 23, está escrito: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui precisamos ter o mesmo cuidado. Jesus não está dizendo que todos os ricos não vão entrar no reino de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, o ensino de Jesus é que aquelas pessoas que põem sua confiança na riqueza, a sua esperança na riqueza, a sua fé na riqueza, o seu amor na riqueza, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Não é a condição social de alguém que determina se ele vai entrar ou não no reino de Deus. Mas Tiago nos adverte contra esse laço do diabo. Jesus nos adverte contra essa armadilha satânica de nós confiarmos mais nas nossas riquezas do que em Deus, do que na soberania de Deus, do que na palavra de Deus, na promessa de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 15 e 16, está escrito: Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanecerá, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vô-la conceda. Deus nos escolheu. Deus te escolheu soberanamente, livremente, poderosamente, sem influência de ninguém. E nós precisamos acreditar nisso. O reverendo Augusto Nicodemos cita João Calvino no seu estudo, dizendo: apesar de Deus derramar a sua graça sobre os ricos, quanto sobre os pobres, e a sua vontade, entretanto, preferir os pobres, para que os poderosos aprendam a não se vangloriar, e para que os ignóbeis e obscuros possam atribuir somente a Deus aquilo que sejam e porventura tenham.
Escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Deus faz assim, soberanamente. Não é a marca da roupa que você usa, meu irmão. Não é a marca da maquiagem que você usa, minha irmã. Não é o modelo do seu carro. Nem o bairro que você mora. Nem a cor da sua pele. Nem se você tem diploma ou não. É o amor de Deus na nossa vida. É o amor de Deus na sua vida. É a soberania de Deus na sua vida. E Tiago deixa isso muito claro. E Tiago, então, agora vai encaminhando para o final dessa sessão. E ele fala agora a respeito das consequências das nossas escolhas. Ele fala das consequências da acepção de pessoas. No capítulo 2, do verso 8 até o 13, está escrito assim: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui temos duas situações distintas. Temos aquela pessoa, aquele cristão, que reconhece a palavra, que vive a palavra e que ama o próximo. Ama o próximo independente do que ele é, do que ele faz ou do que ele tem. Mas em contrapartida temos outra pessoa que faz acepção de pessoas, valoriza o que o outro tem, valoriza aquilo que o outro parece ser. E Tiago diz que quem procede assim, quem faz acepção de pessoas, está cometendo pecado, irmãos. Está transgredindo a lei perfeita do Senhor. Quem faz isso está sendo confrontado com o espelho da lei, com o espelho da palavra. E nós vimos a semana passada que é necessário que nós olhemos para o espelho da palavra, para ver o que nós reconhecemos ali. Qual é a imagem que aparece quando você olha para o espelho da palavra? E Tiago está dizendo, quem faz acepção de pessoas, se olhar para o espelho da palavra, vai encontrar um pecador. Vai encontrar alguém que está indo contra os princípios da palavra. Nós precisamos, com sinceridade, investigar os nossos corações. Você pode ficar surpreso se você, com sinceridade, investigar seu coração, mediante o confronto da palavra de Deus. Você pode ficar surpreso e descobrir ali alguma coisa relacionada a esse tema. Eu penso que Tiago jamais imaginou que, passado 21 séculos, sua carta ia estar sendo lida, estudada e pregada. Mas Deus, soberanamente, incluiu nas Sagradas Escrituras essa carta. A carta que Tiago escreveu aos crentes perseguidos do primeiro século. E hoje estamos aqui meditando nessa carta. Meditando nessa sessão onde que Tiago fala sobre o perigo da acepção de pessoas, do favoritismo, do regionalismo, do preconceito.
Os judeus achavam que podiam cumprir a lei. Os 10 mandamentos. Eles achavam que conseguiam, mas não conseguiam. E ninguém consegue. Por isso Jesus veio para cumprir a lei. E dar um sentido, um entendimento novo, ao entendimento novo da lei. A lei diz: não adulterarás. Mas o que Jesus diz sobre o adultério? Mateus 5, 17 e 18. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Misericórdia. A lei diz: não matarás. O que Jesus diz a respeito do não matarás? Mateus 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O pecado está na intenção, está no pensamento. Quando você discrimina alguém no seu pensamento, você está pecando. Quando você faz a acepção da pessoa no seu pensamento, você está pecando. Deus continua conhecendo as intenções do nosso coração. Ai de nós, pobres pecadores, se não fosse a graça de Deus. Ai de nós, pobres pecadores, se não fosse a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. A carta de Tiago está repleta de advertências. E não se esqueça que Tiago escreveu sobre o evangelho prático, o dia a dia, o que você vai fazer amanhã. No evangelho prático de Tiago, ele faz uma advertência séria contra o favoritismo, acepção de pessoas, recepção por face, pela aparência. E o que eu e você vamos fazer com isso? Vai ficar só no mero intelecto, no conhecimento racional? Ou vai ser prática em nossas vidas? Volto a afirmar, irmãos, isso é uma prática que está dentro da igreja do Senhor Jesus. Do nosso coração. E nós precisamos acabar com isso, erradicar isso de uma vez por todas. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz à igreja. Tiago agora caminha para concluir. Ele encerra essa sessão dizendo que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que se você for uma pessoa misericordiosa, você será julgado com misericórdia também. Haverá um dia, eu acho que não está longe, que todos nós estaremos diante de um tribunal. E vale a pena lembrar o que Jesus disse sobre os misericordiosos. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, alguns afirmam que a misericórdia é a princesa das virtudes. Deus gosta de um coração misericordioso. Quando nós somos misericordiosos, nós estamos parecidos com Jesus. Quando nós nos condoemos com a dor do outro, nós estamos parecidos com Jesus. Quando estendemos a mão para o outro, nós estamos parecidos com Jesus. Jesus disse que quando nós alimentamos famintos, vestimos os nus, ministramos os enfermos
e visitamos os encarcerados, nós estamos sendo misericordiosos. E nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós que nos declaramos seguidores de Cristo, nós precisamos ser misericordiosos. Tiago tinha uma grande preocupação com seus leitores. Vivam o que vocês já conhecem. Pratiquem o que vocês conhecem da palavra de Deus. A mensagem não mudou. A preocupação não mudou. Vamos viver o que nós já conhecemos. Vamos praticar aquilo que nós já ouvimos. E hoje, especificamente hoje, nós ouvimos: cuidado com a aparência. Cuidado o que leva a lhe aproximar de alguém. É aquilo que ele tem ou aquilo que ele é? Porque possa ser que nós estejamos usando o mesmo princípio para com Deus. Nos aproximamos de Deus por aquilo que Ele pode dar e não aquilo pelo que Ele é. E Ele é Deus, Senhor soberano. Que nós possamos nessa noite olhar para o espelho da palavra